Então, pessoal, vamos fazer aqui uma restrição de CPF. Tá? Uma coisa muito usada em qualquer sistema é você restringir a repetição do CPF, por exemplo, ou de algum qualquer outro dado. Tá? Então, eu vou aqui no cadastro da entidade. A entidade aqui é o meu usuário, né? Uma pessoa. Tá? Então, eu vou colocar aqui o campo de string mesmo, sendo o CPF. Tá? O CPF não pode repetir no banco de dados. Tá? Como que a gente evita isso? A gente anota com arroba column do pacote javax.persistência e a gente coloca o unique aqui, ó, unique igual a true, tá? O que isso significa? Significa que essa coluna no banco de dados não pode se repetir. Então você não vai cadastrar mais de um usuário ou pessoa com CPF igual. Tá? Então essa restrição a nível de banco. Tá? Então aqui eu vou salvar, eu vou publicar, tá? E eu vou startar o projeto. Startou o projeto, eu vou lá no banco de dados. E vou lá ver como que foi criado a nossa coluna. Tá? Então aqui a gente tem a tabela de entidade. Tá? Então vamos procurar aqui, vamos ver se ele criou. Inativo, login, senha, nome fantasia. Ele não criou? Acho que não deve estar atualizado. Ah, tá. Acho que o nosso Hibernate aqui não está atualizando. Aqui, ó. Por causa do nosso parâmetro do Hibernate, tá? Ele não vai atualizar se tiver comentado o comando de update. Então a gente salva esse parâmetro, tá? Salva aqui e sobe de novo. Então acabou de subir, eu vou aqui na tabela do F5, aqui ó, tá vendo só? Criou. Tá? Então ele criou o campo CPF, string, de acordo com o Postgres, e ele criou aqui uma constraint ó, de unique. Tá? Pode ver aqui que o unique é referente à nossa anotação que nós colocamos aqui na coluna. Essa anotação é do Java Persistência API, do JPA. Tá? Então podem ver que o banco está certinho. O que falta a gente fazer aqui ainda na classe de entidade? Tem que fazer o set getter, né? Senão a gente vai ter erros aqui. Então vamos fazer o set CPF e o get CPF, ok? Então vamos fazer assim, ó. Vamos startar agora. E a gente já vai ver no nosso cadastro, no nosso sistema, a gente já vai colocar o campo na tela. Tá? Então aqui a gente vai ter o sistema. Eu vou abrir aqui e recarregar o sistema. Esperar aqui que ele está subindo ainda o servidor. Tá? Subiu. Então eu vou aqui e vou logar. Tá? Eu vou aqui no cadastro de funcionário. Então, aqui no novo. Aqui, ó, cadastro funcionário. Vamos colocar o CPF aqui, ó, cadastro funcionário. Lá, Ctrl Shift R, CAD, underline funcionário. Vamos ver um lugar legal para colocar. Embaixo do nome. Embaixo do nome, que fica legal, embaixo do nome. Embaixo do nome, tá? Então, mais uma coluna. Tá? Então aqui vai ser o que? O CPF. Tá? Aqui a gente está colocando o CPF como obrigatório, então conforme o CPF. Tá? E aqui é o CPF, ok? Vamos recarregar. Opa! Está faltando
a gente fazer o label, né? Faltando o label dele. Faltando o label. Ó, CPF. E a descrição CPF. Não carregou ainda. Vamos ver o que tem de errado. Não, acho que só não... Só tem que acertar aqui onde que a gente está errando aqui. Vamos ver, duas colunas, vamos ver quanto está definido. Definido 3 colunas, né? Ah, tá. Está definido 3 colunas, então está faltando a gente colocar nome, cadê CPF? Então a descrição do label, o campo de entrada e está faltando o campo de mensagem, CPF, para ficar 3 colunas. Aí ele vai ficar organizado. Vamos ver. Vamos ver onde que a gente está errando. Coluna. Nome fantasia. Daí vem um campo de entrada. Aí veio o CPF. Ah, tá. Já acabei. CPF. Ah, aqui, ó. Acabei misturando aqui os dados. Acabei colocando aqui na posição errada. Acabou bagunçando. Tá? Então, como é que é fácil a gente bagunçar uma tela, né? Então, tome muito cuidado aí, pessoal. Então, vamos aqui. No CPF, pode ver que agora a gente tem um campo de CPF, tá? Só que está aceitando o quê? Qualquer coisa. Para a gente poder usar um campo formatado, no Prime Face existe o Input Mask, tá? O Input Mask, ele tem aqui, ó, o campo Mask, tá? E para números, o padrão é 9, tá? Então eu vou colocar aqui o padrão de CPF, ó. Tá? O que o 9 faz? A gente indica para a máscara que onde tem o 9 vai ser apenas números, tá? E ele vai colocar a máscara com os pontos e o tracinho no formato de CPF. Ó, tá vendo só? Tá vendo? Ó, perfeito. Muito fácil, né? Então vamos colocar aqui. Eu não vou validar o CPF. Eu não vou validar se ele é correto ou não, tá? A gente só vai mostrar essa restrição. Tá? Então eu vou colocar qualquer pessoa aqui. Qualquer pessoa. E vou salvar. Opa, tem algum probleminha aqui? Tá pedindo para... Tá dizendo que tá removendo. Estranho, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos ver aqui. Tá tentando remover. Vamos ver onde é que tá caindo aqui essa opção nossa. Vamos ver aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Duplicar valor da chave. Viola restrição. Ah, no login, ó. No login. Tá? Apesar da mensagem aqui não estar correta, tá? É porque a gente tem que trabalhar direito a mensagem aqui ainda. O que deu no console, é a mensagem correta, tá? Vamos trocar aqui. Vou colocar um login que não existe. Eu vou salvar. Olha lá, salvou, tá? Belezinha, ó, salvou. Agora eu vou tentar salvar uma mesma pessoa com o mesmo CPF de antes. Vou colocar aqui qualquer usuário. Vou tentar salvar, tá? Ó, essa mensagem aqui, ela não tá correta, tá? Não tá mostrando a mensagem correta. A gente teria que arrumar essa mensagem aqui em cima. Então você sempre olha no console, tá? Olhe no console, porque no console da IDE
é o log de erro real, tá? Então aqui a gente pode ver, ó, duplicar o valor da chave viola a restrição de unicidade, tá? Então pode ver aqui, ó, chave CPF, tá? Já existe. Então a gente tentou cadastrar uma pessoa com o mesmo CPF e o sistema não deixou. Ótimo, tá? Então a gente está bloqueando isso a nível de banco de dados, tá? Com a nossa anotação aqui do Unic do JPA, tá? Então o banco já está restringindo. Agora, como que a gente vai fazer para restringir isso a nível de aplicação? Tá? Então a gente vai lá no nosso ManageBin, que cadastra as entidades. Vamos aqui onde ele salva, vamos achar aqui a opção onde ele salva. Vamos aqui no nosso cadastro de funcionário. Vamos ver aqui qual que é o método que está sendo usado para salvar. Campo salvar, botão salvar. Botão salvar, vamos lá no nosso botão exclude. Vamos ver aqui o salvar. Botão salvar é o nosso save aqui, tá? Então, vamos aqui no nosso... Acho que é funcionário, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver qual que é o ManageBin que está sendo controlado aqui no nosso cadastro funcionário. Aqui, ó. É esse ManageBin aqui, ó. Funcionário bin view. Funcionário. Ponto save, né? Então aqui é onde ele salva o nosso usuário, tá? Então antes dele salvar, o que vai acontecer? A gente tem que fazer uma verificação no banco de dados para a gente saber se já existe uma pessoa com o mesmo CPF. E se existir, a gente não pode deixar salvar, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer uma condição. Vamos pegar aqui, ó, entidade controller ponto. Aqui, ó, existe CPF, tá? E a gente vai pegar o get CPF que foi informado, tá? Então aqui a gente vai criar o método, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente criou o método. O que a gente vai fazer? Vamos deixar retornando false mesmo. Tá? Então aqui a gente vai pegar, vamos fazer uma consulta no banco de dados, tá? A gente pode fazer, por exemplo, pode fazer direto mesmo. Vamos fazer aqui direto. Ó. Então aqui vamos ver os métodos que a gente tem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Existe tanto método aqui agora que é bom a gente começar a ver para a gente não precisar repetir, né? A gente não vai repetir código daí, tá? Então, por exemplo, isso daqui, ó. Find unique bar carry, tá? Então aqui esse método ele retorna o quê? Ele retorna uma entidade pra gente, um registro, um funcionário no caso. Mas se você tiver no banco, já tiver duas pessoas com o mesmo CPF, esse método aqui vai dar uma exceção, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode usar o método que retorna uma lista. Então a gente vai fazer isso daqui, ó, from entidade onde CPF, ó, é igual mais o CPF que foi passado por parâmetro, tá? Ó, ponto vamos ver aqui, ele retorna uma lista. Só ele retorna uma lista, ó. Vai retornar uma lista. Ponto size maior que 0, tá? Então a gente pode dar o return aqui, ó. Return. A gente dá o return direto. Vamos só fechar aqui.
Aqui ele vai dar pedir para tratar a exceção, né, que pode dar uma exceção. Tá? Então a gente vai consultar from entidade, onde o CPF é igual ao CPF que foi informado. Aí a lista que retornar, né, essa consulta vai retornar uma lista com algum dado ou não. Tá? Se for vazio, ou então igual a 0, tá? Ele vai liberar para cadastrar. Se tiver por maior que 0, então se tiver pelo menos uma pessoa com o mesmo CPF, não pode liberar. Então isso daqui retorna true. Ele vai retornar true se tiver pelo menos uma pessoa com o mesmo CPF. Certo? Sendo assim, aqui no nosso funcionário BeamView, tá? Se for uma pessoa, se existir uma pessoa, pelo menos uma pessoa com o mesmo CPF, aquele método retorna true, e ele vai entrar nessa condição. Se ele entrar nessa condição, a gente tem que dar um return aqui dentro para ele parar a execução do código. Tá? A gente pode dar um return, ou sem o return, a gente tem que fazer um else aqui. Tá? Se a gente usar o else, a gente não precisa do return. Tá? E aqui, a gente dá a mensagem para o usuário. Tá? A gente tem aqui o método que dá mensagem. Tá? Vou colocar aqui. CPF já existe cadastrado. Tá? Então agora a gente consegue validar tanto no banco de dados quanto a nível de aplicação. Tá? Então agora vamos subir o projeto e vamos testar. Então aqui eu vou aproveitar, eu já vou pegar esse CPF aqui que a gente já tinha cadastrado. Tá? Vou tentar cadastrar uma outra pessoa. Vou esperar ele logar. Então a gente já tem uma pessoa com esse mesmo CPF. Vou tentar cadastrar uma outra aqui agora. Só que agora o sistema vai ter que dar uma mensagem bonitinha para a gente. Tá? Olha lá. CPF já existe cadastrado. Olha só. Então a nossa validação não deu erro. Tá? O que está aparecendo aqui é o log normal, ó, tá vendo só? Não tem erro de SQL mais, tá? Por que não tem erro de SQL mais? Porque a gente validou se já existe no banco de dados e deu a mensagem. Tá? Então, não chegou a nível de banco, foi validado a nível de aplicação. Então, a gente está validando a nível de aplicação e a nível de banco de dados, tá? Então, são dois controles muito, muito úteis, muito importantes para quem é programador de sistema. Esse tipo de validação é super importante que vocês saibam, tá? Então, essa foi a nossa aulinha, esse projeto aqui, ele em JSF com Prime Faces, com Spring, com Hibernate, tá? E muito obrigado e até a próxima.